Vamos lá, gente, agora falar em saúde aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Entrevista. Bom, nosso Jornal da Fã, recebendo aqui o doutor Antônio Cláudio, geriatra, né, já uma pessoa extremamente conhecida no meio da imprensa pela sempre sua gentileza, sempre disponibilidade de conversar conosco sobre saúde, dando dicas, informações, orientações. E agora ele vai estar sempre presente aqui no Jornal da Fã, toda sexta-feira, para esse bate-papo, trazendo um tema específico para uma abordagem, porque é vasto na área dele, vasto. Hoje, saúde, a gente vai falar sobre vacina, não é isso, doutor Antônio Cláudio? Exatamente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wagner. É um prazer estar com você, grande amiga. A gente já teve várias oportunidades de trocar informações, mais uma vez aqui podendo, estava ajudando, auxiliando essa grande comunicadora que é você nesse momento. Muito obrigada. Doutor Antônio Cláudio, vacinas, né? Uma conquista da ciência, Isso. mas, lamentavelmente, nos últimos tempos, uma descredibilidade, uma prestação de serviço totalmente equivocada, de muita fake news sobre vacinas. Mas eu queria que o senhor começasse falando sobre a importância da vacina, essa conquista da ciência e, infelizmente, falar também um pouco desse problema que a gente vem enfrentando Muito hoje em bem. dia de É fake verdade, news. Magda. A vacina, a ciência, a medicina avançou, a gente desenvolveu os antibióticos para combater as infecções bacterianas, mas os vírus, eles estão aí, e antivirais são poucos, e a melhor defesa contra os vírus, que são vários, poliomielite, a virose da gripe, a Covid, que é uma gripe, né? A gente tem vários vírus que causam a gripe, a influenza. Então a gente vem criando e desenvolveu as vacinas, que ajuda a combater sarampo, outras viroses. E como isso funciona, para a população entender? A vacina, ela foi de forma classicamente criada, desenvolvida, aplicando nas pessoas partículas ou vírus inativos, mortos, que faz com que o organismo crie os anticorpos, para que quando chegue uma virose no organismo, uma quantidade pequena de vírus que poderia se multiplicar e causar a doença, o organismo previamente combater, já está armado, identificando aqueles micro-organismos e combatendo a infecção em seu início, evitando que haja um quadro clínico que possa até mesmo ser fatal. Então, a gente tem a criação com isso das vacinas, que é a maneira hoje mais eficaz da gente combater as viroses, né, do ponto de vista de intervenção na saúde, do ponto de vista médico, de tratamento preventivo nesse sentido. E aí a questão das vacinas, a gente tem às vezes muita especulação, como a gente tem com medicamentos, tem crescido muita gente que é contra alopatias, muitas vezes os medicamentos alopáticos são feitos até a partir de plantas, então você tem uma cultura às vezes que é exagerada, radical, que traz prejuízos nas terapias. Então a gente tem que alertar a população que a vacina é algo importante, é algo que deve ser feito, principalmente naquelas faixas etárias das crianças frágeis que precisam desenvolver um sistema imunológico capaz e eficaz. E aí quero abrir um parêntese, Magna, permitir? Sim, pois não. Que para que a vacina seja mais eficaz, e mesmo para aquelas viroses, muitas viroses que nós não temos vacina, e quero que você permita a gente fale sobre isso, que as pessoas tenham um cuidado grande em manter uma boa saúde, porque a vacina, para ter maior eficácia, ou você conseguir anticorpos para viroses que não têm vacina, é importante ter um bom sistema imunológico. A criança, o adulto trabalhador e o idoso. Então, a gente viu aquela campanha da Covid, a importância da vacina é grande, e eu fazia uma frase que eu dizia, gente, a gente tem que trabalhar com a lança e com o escudo. Sim. A lança e o escudo você tem que trabalhar com a vacina e também com a defesa do sistema imunológico, para fazer um sistema imunológico eficaz, competente, tem que garantir que ele seja muito eficaz, tem que garantir que as pessoas tenham um sistema imunológico bom. Como? Com um bom sono, evitando estresse, tratando alteração de humor, tratando ansiedade, fazendo atividade física, tendo uma dieta boa, uma boa dieta, com aporte proteico adequado, de minerais, evitando deficiências de minerais que são importantes para o sistema imunológico, que está provado. Inclusive, antes da pandemia, Magna, a Organização Mundial de Saúde já tinha colocado notas de que o zinco era importante para o sistema imunológico, isso foi antes da pandemia, do Covid, e que o mineral de maior carência na humanidade, e eu constato isso que eu doso todos os meus pacientes, eu peço dosagem de zinco, seria o zinco.
milhões de pessoas no mundo têm deficiência de zinco e essa deficiência compromete o sistema A gente imunológico. fica muito preocupado com a deficiência da vitamina D, E- mas isso, olha isso, só então, como... Exatamente. E aí posso falar também, vitamina D, a gente pode entrar, porque hoje tem excesso de vitamina D trazendo prejuízo. Já Oh. está chegando no consultório. A onda da vitamina D, a gente tem que falar tudo certinho. Mas aí falando da vacina e da imunidade. Então o que é que acontece? A gente esqueceu e houve uma campanha fraca, desde a campanha do Covid, Sim. sobre a importância de fortalecer o sistema imunológico. Então houve muita especulação, houve pouca explicação e a gente não assistiu um protocolo de melhora do sistema imunológico. De garantir que as pessoas, pelo contrário, as pessoas estavam estressadas dentro de casa, sem fazer atividade física, se alimentando mal, dormindo mal e mais vulnerável à ação de uma infecção por uma fragilidade do sistema imunológico, entre crianças, adultos normais e idosos. E isso favoreceu a cargas virais maiores, com potencialmente situações mais complicadas. Então a gente tem que fazer a vacina e a gente também tem que garantir uma boa saúde, uma boa capacidade de que essa vacina seja mais eficaz. Porque se eu tomo a vacina hoje e eu tenho um bom sistema imunológico, minha resposta vacinal é melhor, é mais eficaz. Então a gente tem que fazer isso. E para aquelas viroses que não têm vacina ainda, se ela chegar, o vírus chegar, eu vou ter uma capacidade de resposta imunológica melhor. Então é bom a gente alertar a população para fazer as duas coisas. Ter atenção e carinho com a vacina e ter atenção e carinho com si próprio também. Agora, doutor Antônio Cláudio, a gente sabe que a descoberta, realmente, como a gente começou a nossa entrevista, falando da conquista, né, Isso. que dá para a humanidade, a descoberta das vacinas, enfim, porque antes a expectativa de vida era muito pequena, Exatamente. não é? Então, a vacina também contribuiu para o aumento da expectativa de vida, entre outras coisas, claro, mas também ela aumentou, trouxe muitos benefícios. Mas por que às vezes ainda, doutor Antônio Cláudio, que tenta se explicar por que nós conseguimos atingir, ontem mesmo estávamos falando com a doutora Ana Jovina, presidente da Sociedade de Pediatria, e uma das coisas que ela falou e bateu aqui nessa tecla, por causa das síndromes gripais aumentando, né, os vírus são por aí de novo, novamente, nessa época do ano é muito comum, por outro lado, a cobertura vacinal lá embaixo, nós conseguimos atingir uma cobertura vacinal de quase 100%. E agora nós estamos em 30 e poucos por cento essa vacina da gripe. Quer dizer, isso é extremamente preocupante. Como um especialista, como um estudioso nessa área, o que é que o senhor acha? O que está por trás disso, hein? As pessoas, a gente tem vivido um momento de estresse, o mundo em guerras, de perda de credibilidade em governos, em pessoas, em organizações. A gente assiste algo que o mundo é feito de ondas, né? Então a gente tem ondas em todos os sentidos. A humanidade, as comunidades, elas começam a responder de várias maneiras. E isso realmente propaga. Então a gente tem que alertar, aproveitar o programa, que a vacinação é importante. Hoje, nesse momento, principalmente a influenza para o idoso, certo? É importante. O calendário de todas as vacinas para criança, o bebê é importante. Né? A gente tem que fazer isso, é muito importante. Isso vai salvar vidas, realmente, como você está dizendo. A gente vai garantir salvamento de vidas. A gente tem que lembrar as pessoas que, por causa da vacina, hoje a gente não assiste pessoas com poliomielite, mais como antigamente. Né? Sim. A gente tem que lembrar as pessoas que, por causa da vacina, a gente não assiste aquela onda enorme que no passado causavam internamentos imensos, criando os sanatórios com tuberculose. Então, por causa da vacina, a gente evitou hoje mortes e mortes, e a gente tratou diversas situações epidemiológicas que melhoraram muito em função da vacina. Estou lembrando aqui da tuberculose, da poliomielite, porque dá para a pessoa que está ouvindo, nos assistindo, ter uma ideia da importância da vacinação. Então, a gente tem que realmente fazer esse alerta, que é importante buscar a vacinação, que as pessoas não podem estar com medo da vacinação. É importante ter esse alerta. Tem uma especulação, que é importante aqui dizer, que eu já percebi no consultório na prática, de que muitas pessoas, às vezes, não estão querendo fazer todas as vacinas de vez, chegam, às vezes, no posto, na unidade de saúde, e aí o pessoal quer fazer, e o pessoal tem relutado, às vezes, misturar. Então, também alertar o profissional de saúde. Então, faça uma vacina hoje, diga, volte amanhã para fazer a outra. Talvez tenha um carinho também, tem que ter, talvez, o poder público também, uma forma de atender, de conversar com a população com mais paciência. Melhor acolhimento não impor, disso, também né? acolher, talvez, sem impor, fazer várias vacinas de vez ao mesmo tempo. Até, Explicar, né, doutor porque a pessoa, o leigo chega, disso. doutor, fazer várias vacinas de vez, eu fui para tomar a vacina da influenza, já empurraram a vacina do Covid, não sei o que, eu não quero não, por causa do... Então eu já assisti isso no consultório. Sim. Então talvez
essa questão de fazer várias vacinas ao mesmo tempo, aproveitar aí da unidade de saúde, que é uma oportunidade, que pode ser que a pessoa não volte, mas a Vamos forma como atualizar a caderneta de vacina, né? Aí vão todas aí o de uma pessoal, vez, né? eu tenho assistido no consultório uma resistência da população e de diversos pacientes. Então, talvez a gente tenha que ir com mais carinho com a população, não sei, tem que às vezes conversar... Ou até isso, doutor Antônio Cláudio, porque, por exemplo, no seu consultório, as pessoas conversam, o senhor explica cada coisa, tudo direitinho, porque a população realmente é leiga e a gente sabe que nós estamos aí no mundo globalizado, com a internet, com muita fake news, isso. e as pessoas, ao invés de consultar o especialista, ela consulta o Google. Tá cheio de fake. Né? E muita coisa assim, que até o Google você encontra muita informação positiva, e é verdade. Eu digo Google porque virou o professor Google, o doutor Google. Mas também você encontra informações distorcidas, então você não pode acreditar em tudo. Então consulte um especialista. E talvez isso, num local, na unidade de saúde, ser esse local de acolhimento para uma explicação antes. Olha, as Prévia. vacinas são Isso. importantes, sabe por quê? É uma conquista, enfim, né, Pronto, doutor eu estou lhe Cláudio? dizendo isso porque aquela pessoa que sai da unidade de saúde achando que tomou várias vacinas, que queria só tomar uma e sai descontente, ela espalha para a comunidade uma impressão negativa. Se tiver uma febrezinha, já vai dizer, olha, foi isso, olha. Foi aquilo então. Então, talvez esse passei acolhimento, explicando melhor, como você está dizendo, que deve certamente em algumas unidades tem, talvez não em todas, mas uma explicação melhor vai chegar e fazer com que a população aceite melhor, até mesmo tomar mais uma vacina, mais de uma, sem sair com a sensação de que pode ter feito algo contra a vontade ou forçado e gerando Sim. algo negativo. E também é preciso que os poderes governamentais, municipais, estaduais, federais, façam uma campanha também, e nas próprias mídias também, esclarecendo a verdade, trazendo profissionais que falem a verdade sobre a vacinação. Como aqui vocês estão tendo a iniciativa na rádio hoje, de trazer isso. É importante que o poder governamental faça isso com mais frequência, de forma objetiva, mostrando exemplos, citando, como eu estava citando, a importância da vacina, as situações que trouxeram benefício à humanidade, porque grande parte da sociedade não tem noção do grande benefício que as vacinas trouxeram para a humanidade. Então, a gente precisa esclarecer isso. A vacina traz benefícios, sim. A gente tem que ter carinho com a vacina, né? Se a pessoa tem dúvidas sobre alguma vacina, converse com o profissional, converse com a enfermeira na unidade de saúde, converse com o médico, né? Peça esclarecimento, mas não sair de forma especulativa, negativando o processo vacinal. É importante realmente ter um diálogo maior e melhor com a sociedade. Perfeito. Bom, doutor Antônio Cláudio, muito bom, né, tê-lo aqui, ter nesse quadro aqui, poder, né, dar essa contribuição à sociedade. Aqui, através do nosso Jornal da Fã, hoje o tema foi vacinas, eu sei que muitos, mas fique à vontade, quiser complementar a informação, Pronto. e é muito bom tê-lo aqui. Eu quero sim, é importante aproveitar, está chegando o inverno, e a gente pode salvar vidas, Magna. Eu vim aqui, você puxou o assunto de vacina, e por falta de vacina, nós ainda temos milhares de mortes no Brasil todo o inverno. E isso é pouco falado pela mídia, e a gente tem que falar aqui. Eu acho que em todos os governos, independente de política, Bolsonaro, Lula, tem tido falha em não falar nisso. Inclusive, já falei mal até da própria ministra da Saúde, a Nilza, que participou do governo Bolsonaro, presidente da Fiocruz, hoje é ministra de Lula, e eu acho que o Ministério da Saúde deveria estar fazendo uma campanha melhor. Os presidentes não sabem, e a parte técnica da saúde deveria fazer uma campanha maior. Bom, a gente tem, se você buscar aí nas mídias, o vírus sincicial, desde 2019, se você botar aí CNN, mortes em 2019 por criança, vírus sincicial, gente, você vai ver milhares de mortes pelo vírus sincicial de crianças. E nós não temos a vacina para o vírus sincicial ainda. Estão especulando um tratamento antiviral, medicamentos caros, que ainda tão cedo vai chegar à população. E o detalhe é o seguinte, se você pegar e olhar agora, Fiocruz, for olhar a análise, você vai ver em vários anos, que todo inverno, esse ano passado, 73% das infecções graves em crianças abaixo de 4 anos de idade foi pelo vírus sincicial. Quem encheu as UTIs, quem matou várias vidas infantis foi o vírus sincicial. Nós não temos vacina ainda e o alerta que fica é esse, que é uma orientação mundial e que tem que ser feita aqui também. As crianças, principalmente até 3 meses de idade, tem que ter muito cuidado, você que é mãe, porque essas crianças, elas têm um sistema imunológico ainda não estão desenvolvidos, estão ainda dependendo dos anticorpos maternos, e o vírus sincicial, ele mata crianças com facilidade, leva a internamentos com processo infeccioso respiratório grave,
mais de 50% nos últimos 3 anos, desde a eleição, desde a época da pandemia. A gente tem um vírus sincicial, ele não se escondeu, ele vem antes, desde 2019, já vinha matando muito, não correu por causa do Covid e vem matando crianças. E todo inverno ele tem matado muitas crianças, isso é dado, você pode pesquisar na Fiocruz, morte de crianças pelo vírus sincicial. Na época do Covid, para vocês terem uma ideia, gente, está lá na Fiocruz, mais de 50% das mortes de crianças no inverno foi pelo vírus sincicial. 3% foi por Covid. O Covid matou muito adulto, não foi criança. Sim. Então, a maioria das mortes das crianças foi o sincicial. E continua sendo. Ano passado foi, esse ano vai acabar sendo, porque o inverno está chegando. O alerta para as mães. Crianças, neném, bebês, eles têm que ser muito bem cuidados e evitar que pessoas gripadas, a dica é pessoas gripadas, você não sabe qual o vírus que a pessoa está, pessoas resfriou, nariz corizou, não encostar nos bebês. Protejam seus bebês, as crianças, principalmente abaixo de 4 anos, mas principalmente os bebês até 3 meses. Tem que ter muito cuidado, porque o vírus sincicial, nós não temos vacina ainda e ele tem matado todo inverno milhares de crianças no Brasil. E a gente não está assistindo uma campanha sobre esse alerta para as mães. Que bom, importante. Sim. E o legado da pandemia, usa máscara É isso. e o álcool em gel, a Isso, lavagem das isso, mãos. serve Isso é para todos os vírus. fundamental. Para todos os vírus. Para todos. O álcool aí, mãe, álcool, gel, máscara, cuide de seu bebê, para todos os vírus. Pois é, doutor Antônio Cláudio, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Próxima semana teremos um outro tema com o doutor Antônio Cláudio aqui no Jornal da Fã, na próxima sexta-feira, né? Esse quadro aqui para falar de saúde, sempre um tema diferente e sempre com um alerta e dicas importantes para vocês. Muito obrigada, doutor Antônio Cláudio. Até a próxima sexta. Tá bom, Grande meu amigo, abraço. um abraço a todos.